Pessoal, vamos orar então para a gente começar um tempo de adoração, palavra. Deus tem visto o que nós intencionamos no nosso coração, e eu tenho certeza que vai ser também para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas no nome de Jesus. Então isso é um primeiro movimento que a gente está fazendo em relação àquilo que entendemos o que Deus quer para as nossas vidas. Então eu gostaria de orar para a gente começar. Pedir para o pastor Sebastião para orar aqui. Não tem problema não, vem aqui. Faça propaganda. É autorizado, o dono está presente. Vamos orar, irmãos? Agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai, glorificamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome. O Senhor é eterno, bondoso, misericordioso. E na noite desse dia declaramos que Tua é a glória, Pai. Por isso pedimos, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar conosco nesse pequeno instante de adoração ao Teu nome, pois reconhecemos com toda a nossa alma que Tu é Rei, Senhor, justo, fiel e santo. Santo, santo é o Teu nome. Glorificamos a Ti e pedimos, ó Pai, fique conosco, receba dos nossos lábios todo louvor, pois é para Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos nos colocando, Senhor, nas Tuas mãos, porque confiamos em Ti, porque queremos, Senhor, que Tu venhas, Senhor, tomar os nossos dias, tornar os nossos dias melhores. Vem, Senhor, queremos que Tu venhas mudar, Senhor, qual é a rota que temos tomado, se Te agrada ou não Te agrada. Queremos mudar, Senhor, todas as coisas. Queremos entregar o nosso amanhã nas Tuas mãos. Não existe outro Deus além de Ti. Não existe outro Deus além de Ti. Nós confiamos plenamente em Ti, Senhor. E nós queremos entregar nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso futuro, nossos sonhos, nossas expectativas. Queremos entregar o Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Queremos entregar o Rio de Janeiro nas Tuas mãos. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha intervir, Senhor, em todas as situações, Senhor, econômicas, políticas, sentimentais, Senhor, na nossa vida com o nosso irmão, Jesus, na nossa vida com o outro. Deus, nós estamos aqui, Senhor, para viver, Senhor, conforme a Tua vontade. Queremos ter uma vida contigo com propósito. Queremos, a Deus, Te pedir que Tu venha, Senhor, operar em nós o querer e o efetuar, Senhor. Toma famílias aqui representadas. Abençoa cada lar, Senhor, que aqui está. Visita, Senhor, aqueles que ficaram pelo caminho, aqueles que poderiam estar aqui, mas, Senhor, não permitiu que chegasse, mas que eles possam chegar aos seus lares, Senhor, debaixo da Tua graça. Senhor, toma todas as coisas nas Tuas mãos e venha operar nessa noite, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Te rendemos honra e glória, Senhor, porque só a Ti é devido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queremos estar ao Teu lado, Senhor. Queremos estar, ó Pai amado, no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, Senhor. Nós estamos aqui porque nascemos para o louvor da Sua glória. Por isso nosso ser, ó Pai amado, engrandece o Teu nome. Engrandece, ó Pai amado, no centro da Tua glória, da Tua majestade, Senhor. Nos derramamos diante da Tua presença aqui neste lugar, Jesus. Enche, ó Pai amado, as nossas vidas com a Tua glória, Senhor. Venha, ó Pai amado, nos envolver com a Tua presença neste lugar.
Que este lugar, ó Pai amado, seja como uma transfiguração, onde os céus se encontraram com a terra. Deus bendito e amado, que nós possamos estar, Senhor, sempre conectados àquilo que o Senhor quer para nossas vidas, sempre conectados, Senhor, com aquilo que o Senhor já dispensou para nós. Muito obrigado, ó Pai amado, pelo derramar da Tua presença, da Tua santidade em nossas vidas. Nós queremos declarar que nós estamos aqui também para Te adorar, para Te bendizer, entregar as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, porque até aqui nós chegamos. Muito obrigado porque o Senhor tem criado meios, mecanismos, Senhor, para que nós possamos estar reunidos no Teu nome. Nome que é sobre todo nome, Jesus. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e louvor. Te engrandecemos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Digno de honra e glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos no início dessa conferência Forjados para Servir. E todas as vezes que a gente fala de forja, já dá um medinho. Porque forja aponta para um lugar onde o metal que será tratado ali, ele será levado ao fogo. Ele será conduzido à água. E a lâmina que está sendo trabalhada ali também terá que entrar na bigorna. Terá que ter marretadas até que se transforme em uma espada afiada. E nós somos espadas nas mãos do Senhor, amém? E você e eu temos que fazer a manutenção daquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos para nós sermos úteis na obra. E a nossa utilidade na obra está em nós nos doarmos totalmente ao propósito do reino dos céus na terra. Então eu não estou aqui apenas por mim mesmo, mas eu estou porque o outro precisa de mim para que o reino seja manifestado na terra. Então isso é importante para nós. Mas só que algumas coisas acontecem no percurso da nossa caminhada que vem tentar impedir o sucesso do nosso ministério. Tem coisas, tem histórias que acontecem que nitidamente são projeções que são idealizadas para que nós possamos ficar no meio da caminhada. E Deus tem coisas lindas para nós. Deus tem um caminho de excelência para as nossas vidas. Ninguém que foi chamado para assistir alguma coisa na obra. Não, todos nós fomos chamados para trabalhar na obra de Deus, para que nós possamos ser como o corpo mesmo de Cristo, aqueles que estão em pleno funcionamento, para que o cabeça seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Amém? Eu quero hoje falar a respeito de um profeta, de uma situação de um profeta. Eu quero que você abra em 1 Reis, capítulo 19, que nós iremos falar a respeito do profeta Elias. E uma palavrinha aqui me chamou a atenção. Nós iremos ler 4 versículos e vamos meditar um pouco nele. Pode deixar que eu não vou me alongar muito por causa dessa chuva aí, para a gente não ficar muito tarde. Mas eu quero trazer algumas coisas que são importantes para que nós possamos pensar. Todos acharam? 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizestes
com os profetas. Assim Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de uma giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Amém? Só até aí, irmãos, poder sentar. E eu quero falar um pouquinho sobre esse pedacinho do versículo 4. Agora basta. Eu estava pensando sobre aquilo que já aconteceu no meu ministério, quanto também no ministério de algumas outras pessoas que têm se dedicado à obra de Deus. E quando a gente fala de dedicação, a gente fala de pessoas que dão a vida pelo ministério. Pessoas que às vezes trabalham incansavelmente para que a obra de Deus seja realizada. São pessoas que às vezes não fazem nem o seu lazer, porque a obra de Deus é mais importante que o lazer. Às vezes não tem aquela comunhão que a gente tem depois da igreja, aí, né, quando acaba o culto, porque ainda há coisas que precisam serem feitas. E a gente vê que essas pessoas, elas se dedicam e os anos vão se passando. São pessoas que veem o poder de Deus acontecendo, são pessoas que veem manifestações tremendas do Espírito Santo. E se a gente for pegar aqui a vida de Elias, ele teve uma vida espiritual top, irmãos. Ele foi um homem que se levantou contra um reinado, e contra esse reinado ele denunciou a idolatria ali no meio do povo de Israel. Ele foi um homem levantado para que as estruturas satânicas que estavam naquele lugar fossem totalmente abaladas. Porque o destino que o Senhor havia traçado para Israel não era um destino de idolatria, mas era um destino onde o Senhor, o próprio Deus, seria aquele que governaria Israel, e as provisões dos céus seriam manifestadas na terra. Só que a idolatria entra um casal amaldiçoado, um casal que queria fazer com que aquele governo em que Deus planejou fosse totalmente destruído. Logo, esse casal, que é o rei Acabe e a dona Jezabel, fizeram com que aquele lugar fosse um lugar onde os profetas iam viver fugindo. Por quê? Jezabel tinha o prazer de matar profetas. Jezabel tinha o prazer de colocar à sua mesa profetas de Baal, pessoas que alimentavam a idolatria naquele lugar. Esse profeta Elias era um dos caras que batiam mesmo de frente com ela. Mas só que através da palavra do profeta, da boca do profeta, houve uma determinação. E quando ele começa a determinar algo que é o contrário daquilo que Jezabel e Acabe estão pensando, então ele começa também a trazer um abalo nas estruturas espirituais que estava sendo naquele momento colocado, idealizado para Israel. Ele começa a virar Israel de cabeça para cima. Ele fala, sob a minha palavra não choverá nessa terra. E durante 3 anos não choveu. A palavra que saía da boca desse homem era carimbada pelo Senhor. Aquilo que Elias falava ia se cumprir, porque ele sabia em quem estava ligado, irmão. Elias não chegava ali para brincar de ser Elias, de ser profeta. Mas se você for olhar direitinho a trajetória de Elias, você vai ver que esse profeta,
tinha uma peculiaridade: ele vivia sozinho. Havia um servo que estava com ele, mas o nome desse servo é só o servo. Você não vai ver o nome do servo, porque Elias era um profeta que andava solitário. Era um profeta em que o Senhor falou: está na seca, mas eu vou fazer com que você seja alimentado à beira do rio. E na beira do rio ele bebia, apesar da condição hídrica que estava acontecendo naquele lugar. O Senhor fez com que Elias fosse alimentado pelos corvos e também tivesse onde beber. Deus o escondeu à vista de todos. Aquele homem foi escondido debaixo das asas do Altíssimo. A gente vê que Elias também foi tão direcionado por Deus que quando a água do rio termina, ele vai para um lugar chamado Sarepta, onde o Senhor falou: olha, eu já determinei que uma mulher vai te alimentar. Olha só. E ele foi para aquele lugar e ele viu o milagre do óleo sendo renovado na vida daquela mulher. Deus começou a fazer o milagre da multiplicação. Elias está vendo uma palavra que sai da boca dele se concretizar. Ele está vendo que o Senhor está trazendo a provisão para a vida dele, na beira do rio, com carne, com água. Ele está vendo agora que o Senhor está multiplicando através das mãos dele. De repente, essa mesma mulher que acolhe Elias fala assim: e o que é que eu fiz contigo? Meu filho está morto. O que é que eu fiz com Deus? O que é que eu fiz com você? E agora? E aquele homem, na fé que ele tinha, ele trouxe a provisão, mas também, naquele momento, ele resolveu trazer vida àquele menino. E quando ele se deita em cima desse menino, Deus, o próprio Deus, ouve a oração de Elias: Senhor, traga a alma desse menino de volta. E o Senhor ressuscitou aquele jovem, aquele adolescente. Olha só quantas coisas aconteceram na vida de Elias. Olha quantas coisas boas aconteceram na vida dele. Olha quantas experiências. Se fosse num culto de testemunhos, Elias ia ficar aqui contando os testemunhos daquilo que o Senhor fez na vida dele. Não só isso. Elias estava tão cheio de Deus que ele falou assim: sabe de uma coisa, eu vou detonar logo esses profetas aí. Vamos fazer um desafio? O Deus que atender com fogo, a gente vai colocar aqui o sacrifício, o altar, e o Deus que atender com fogo vai ser o Deus verdadeiro. E assim ele fez. 450 profetas de Baal, 400 de Aserá estavam lá se rasgando, pedindo que descesse fogo do céu. Olha só, 850 contra 1, irmãos. É fácil uma multidão vir contra você? Não é, não. Talvez um de nós teríamos até medo, né? Caramba, é muita gente. Já pensou em se resolver descer fogo do céu? Se esse povo aí clamando, de repente sai fogo do céu. E aí? Para onde eu vou correr? Mas só que Elias não estava ali numa disputa apenas pessoal. Ele estava ali para marcar a presença do Senhor naquele lugar. E alguém precisava fazer alguma coisa para que o Senhor realmente fosse adorado através da boca do seu próprio povo. Esse povo que tinha se afastado dele, esse povo que não tinha mais uma adoração genuína diante da presença dele. E quando Elias chega ali naquele altar, a gente sabe que Deus, a primeira hora, não precisou ele fazer muito esforço. O próprio Deus responde Elias com fogo. Então a gente percebe, olha a trajetória desse homem, olha quantos milagres aconteceram na vida desse homem, olha quantos desafios ele tinha. Porém, uma notícia fez com que esse homem ficasse abalado.
Jezabel manda um recado para ele. Manda um recado para ele que se até o dia seguinte, a mesma hora, se ele não fosse apanhado por ela, se ele não fosse morto por ela, que os deuses trouxessem desgraça à vida dela. Naquele momento, o mesmo Elias que enfrentou 850 profetas de Baal, deixou uma terra ficar seca. O mesmo homem que viu o menino ressuscitar, o mesmo homem que viu multiplicação dentro da casa daquela viúva, foi o homem que agora se vê fragilizado e solitário. Ele dispensa o servo dele e fala assim: eu vou daqui para frente sozinho. E olha que a gente já viu em várias pregações, né? Em algumas versões está arbusto, outras versões é o pé de zimbro. E todas essas versões estão falando de um lugar onde não te dá uma cobertura total. É um lugar não só de fragilidade, mas é um lugar onde não vai te trazer nenhum refúgio e nenhuma segurança. Se você está andando no meio de um campo, de uma fazenda, seja lá o que for, você vai procurar para se abrigar do sol, da chuva, árvores que sejam grandes, com troncos grandes, com os seus galhos grandes, para que você tenha um abrigo correto em vista do sol, da tempestade. E aquele homem estava tão fragilizado que ele pegou o primeiro lugar que tinha, não importando se ia trazer refúgio ou não, e resolveu descansar naquele lugar. E debaixo daquele lugar, do zimbro, ele faz uma oração: Senhor, agora basta. Naquele lugar ele desejou a morte. Naquele lugar ele não desejou mais existir. E eu quero que a gente pense um pouquinho sobre isso. Porque como pode um homem que dentro do seu espiritual é uma potência, mas dentro das suas emoções era tão frágil, ou se tornou tão frágil? Como que um homem dentro da espiritualidade ele vai fazer o fogo do céu descer? E no momento que há uma afronta, uma frase falada com ele, aquilo destrói emocionalmente este homem a ponto dele querer ficar sozinho, dele querer desejar a morte. E assim, essa frase me chamou a atenção, irmãos, porque talvez essa também seja a nossa realidade. Porque uma das coisas que eu tenho ouvido falar, e tem pessoas que têm o prazer de falar, é o seguinte, trazendo para nós aqui que temos ministério: sofra o obreiro, mas não sofra a obra. Quantos já ouviram falar sobre isso? Já ouviram? Onde está escrito isso na Bíblia? Não tem nenhum versículo bíblico que fala sofra o obreiro, mas não a obra. Oi? Não tem nenhum respaldo bíblico que vai dizer sofra o obreiro, mas não sofra a obra. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Muitas das vezes há frases que são colocadas no meio da igreja que mentalmente a gente absorve e traz isso como uma verdade e vive essa verdade. E no nosso ativismo, no nosso ministério, ativismo ministerial, muitas das vezes a gente quer alcançar resultados que são resultados assim grandes, porque alguém chegou nas mídias sociais, alguém é famoso, alguém tem o poder e o dom da palavra, e parece que a gente tem um anseio de chegar nesse lugar e construir uma vida ministerial de sucesso.
com muita gente olhando para aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes, dentro da igreja, nós estamos espiritualmente num nível muito bom. Nós estamos vendo o poder de Deus, nós estamos vendo vidas sendo curadas, nós estamos vendo o fogo descendo, a mover, a manto, ao profético, ao espiritual. Mas quando há uma pequena ameaça nas nossas vidas, a gente vê que o espiritual está top, mas a nossa vida emocional está em frangalhos. Tem muita gente que tem se doado para a obra nessa perspectiva de que sofra o obreiro, mas não sofra a obra. Quem te disse que isso é uma realidade? Se alguém tiver, vamos pensar num pedreiro, mestre de obras. Se esse mestre de obras estiver com a sua mão boa, seja direita ou esquerda, quebrada, ele tem condição de fazer alguma obra? Sim ou não? Ele vai ter que parar, ele não vai, um mestre de obras não vai confiar tudo para o servente. Ele vai querer colocar a mão porque ele sabe o que está fazendo. E muitas das vezes aquilo que ele está construindo, ele não vai dar na mão de outro. Mas se o seu braço estiver ali ruim, não tem como. Não tem como ele fazer, dar continuidade à obra que ele está. Às vezes essas palavras que parecem ser bíblicas, parecem ser espirituais, vêm trazer uma mentira do inferno, para que nós possamos ficar na mesma posição, sem que haja nenhum tipo de melhora no nosso interior. Então a gente se desgasta na obra, a gente pensa que está fazendo a obra de Deus, e cuidado, porque muitas das vezes a gente está em um lugar onde nós estamos contribuindo para a obra de homens e não tem nada de obra de Deus. E é aí que vai cansar mais ainda, porque muitas coisas vão acontecer, você não vai cuidar da sua vida, e a sua vida vai entrar numa rotina onde as suas emoções, a sua mente irá cansar, até chegar o tempo do basta. E quer que eu te diga uma coisa? Tem muita gente que tem tido esse grito de socorro: basta, eu não aguento mais. Mas há um peso que se carrega, por quê? Porque o nome daquilo que estamos fazendo e realizando se chama obra de Deus. Será que realmente nós estamos na obra de Deus? Será se realmente onde você está e o que você está fazendo está sendo realmente direcionado pelo Senhor? Ou eu inventei e criei que aquilo que eu estou fazendo é do Senhor porque se chama obra de Deus? Está dando para me entender até aí, sim ou não, irmãos? Porque às vezes eu quero, na minha trajetória, agradar a Deus de qualquer forma, inclusive me sacrificando ao ponto de que eu posso sofrer à vontade, mas a obra tem que dar continuidade. Mas hoje eu quero falar uma coisa para você, meu querido. Deus não te chamou para sofrer e deixar com que a obra tenha continuidade de sucesso. Deus te chamou para você ser pleno nele, para que a obra seja excelente também nele. Nenhum obreiro pode estar quebrado no meio do caminho. Nenhum obreiro pode estar doente no meio do caminho. O Senhor já nos deu mecanismos suficientes, palavras suficientes para nós entendermos que nós devemos e precisamos da ajuda um do outro para que nós possamos fazer a obra juntos. Essa coisa de que eu fui chamado sozinho e vou morrer sozinho é uma mentira. A obra do Senhor precisa de você inteiro, precisa da sua saúde física,
precisa da sua saúde emocional, precisa da sua saúde espiritual. Talvez se Elias tivesse ali uma pessoa que estivesse dando suporte a ele, ele não chegaria a esse ponto. Muitas das vezes a gente tem a vergonha de pedir ajuda ao outro. Quantas pessoas ainda têm vergonha de pedir ajuda a alguém e querem sofrer caladas? Ou elas acham que não merecem ter alguém que as ouçam e sofrem caladas e querem levar o ministério até a corda arrebentar. Quantas pessoas estão sofrendo porque acreditam que a obra de Deus é mais importante que a vida delas? É engraçado que Jesus, lá em Mateus 11, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. No versículo 30 ele fala: o meu jugo suave, o meu fardo é leve. Então há uma palavra que é contraditória àquilo que nós colocamos como verdade dentro de nós. Então não é bem assim, sofro o obreiro, mas a obra não. Senão aquilo que Jesus está falando aqui sobre o fardo dele seria uma mentira. O vinde a mim não é só para aquele que está lá pecador, não, irmão. A gente também precisa desse vinde, porque muitas das vezes a gente quer um colo, a gente quer uma palavra de ânimo, a gente quer ser motivado, a gente quer ser ouvido. Muitas das vezes nós queremos sair do lugar onde nós estamos, da depressão, da angústia, da solidão, para estarmos bem com aquele que pode nos dar um suporte para continuarmos na caminhada. A obra do Senhor precisa de você, mas ela não pode ser feita de qualquer maneira. Uma das coisas que eu mais falo, e as pessoas têm resistência em fazer, se você não está bem emocionalmente para tudo que você está fazendo. Tem pessoas que têm resistência em fazer, não, eu não posso parar, porque a obra depende de mim. A obra não depende apenas de você. A obra depende do corpo de Cristo. Cada um na sua função, trabalhando para aquilo que foi chamado. Quantos pastores estão já gritando: basta, eu não aguento mais? Porque eles se colocam numa posição solitária, absorvem tudo que está acontecendo ali, ficam centralizando os problemas, enquanto se pode distribuir o trabalho, os problemas, para que ele possa estar bem, para quando sentar uma pessoa próxima a ele, ele possa ter o alimento correto para dar àquela pessoa. Mas muitas das vezes o cara está pensando: não, a obra não pode sofrer. Eu quero te chamar a atenção, irmãos, nessa noite, para que você tenha a percepção de que aquele que te chamou também para te curar. Aquele que te chamou para cuidar de você. Aquele que te chamou, ele tem uma obra tão grande que ele já está te dando aí ferramentas para que você cuide do seu emocional, do seu físico e do seu espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o nosso espírito, alma e corpo tem que estar irrepreensíveis diante da presença do Senhor. Isso mostra o equilíbrio que tem que haver nas três esferas da nossa vida. Se nós tivermos o espiritual muito ativo, mas o nosso emocional muito deflagrado, já era. A gente não tem como atingir o nível que o Senhor quer para nós. A primeira coisa que o Senhor quer fazer conosco é fazer com que nós tenhamos um lugar de descanso, um lugar onde nós tenhamos a possibilidade de beber da água dele, a possibilidade de comer da carne que ele está dispensando para nós. O que ele quis com Elias naquele momento foi
cuidar de Elias. E às vezes nós dispensamos o cuidado de Deus. Às vezes a gente, com a nossa atitude, fala assim: Senhor, eu não quero não. Deixa eu continuar aqui porque a obra está evoluindo, está crescendo, as coisas estão acontecendo. Não, irmão. Tem uma hora que a gente tem que falar: vou parar, porque eu tenho que me abastecer. Vou parar porque eu preciso ser cuidado. Vou parar porque não estou aguentando mais. Antes que esse basta que Elias gritou aqui, porque foi um basta de morte. Não foi um basta de parar para fazer a manutenção. Foi o basta de morte. Foi um basta onde ele não quis mais viver. Foi um basta de dor. Foi um basta onde ele quis colocar um ponto final. Mas eu quero te dizer que o Senhor quer cuidar de mim e de você. O Senhor tem preparado palavras, pessoas e ambiente para que você seja sarado. O Senhor tem preparado esses lugares, pessoas e ambientes para que você possa ter momentos de refrigério. E esses momentos de refrigério não poderão ser do jeito apenas que você vai perceber que seja o melhor para você. Talvez você não vai ter a percepção de que é o momento de você parar. Mas eu quero te dizer hoje e te trazer essa reflexão para que você possa analisar como está a sua vida e se tem sido válido a correria do dia a dia, para que todas as coisas que estão ao seu redor tenham pleno sucesso, andem a pleno vapor. Mas quando você chega em casa, quando você para, que aí você vai ver que está cansado, sobrecarregado. E é nesse momento que eu preciso avaliar em Deus também se eu preciso parar ou continuar. Mas a minha palavra hoje aqui é para que você analise e veja o tempo de Deus na sua vida. Se você não sabe, se você não se lembra, eu vou te lembrar uma coisa. Depois da criação, no 7º dia, o Senhor descansou. E há momentos que nós precisamos descansar. Há momentos que eu tenho que saber o meu limite e falar: irmãos, daqui para frente eu não posso ir, eu tenho que parar e me alimentar mais. Eu tenho que aprender mais, eu tenho que tirar um tempo de qualidade, eu tenho que fazer com que o meu tempo renda e a minha mente comece a funcionar de maneira saudável. As minhas emoções sejam tratadas para que eu tenha uma vida saudável. E para que o meu espiritual veja tudo isso que Elias viu, mas que ela tenha a plenitude do movimento que Deus está fazendo na minha vida. Deus quer te usar. Deus já te separou como uma potência nessa terra. Mas você precisa entender na sua caminhada onde você está, na sua história, o que está acontecendo, para que você reflita e veja qual é o momento. Se você estiver bem, glória a Deus, aleluia, corra mesmo, mas corra sempre com alguém do seu lado. Corra mesmo, mas sempre pedindo auxílio a alguém. Corra mesmo, mas sempre pedindo a alguém para que te ouçam em algumas questões. Corra mesmo, mas tendo a consciência que na medida que você está correndo, vai ter uma hora que você vai ter que andar. Vai ter uma hora que você vai ter que parar. Vai ter uma hora que você vai ter que contemplar somente. Porque aquilo que Deus tem para mim é muito maior do que aquilo que a gente pensa ou imagina.
Não deixe chegar esse momento na sua vida ministerial. Quantos líderes têm amarrado a corda no teto e têm colocado ao seu pescoço? Quantos líderes, quantos obreiros têm gritado basta e têm dado continuidade ao seu basta? Quantas pessoas têm parado na caminhada, mas a sua parada não é de vida, mas sim de morte? Quantas pessoas têm entrado em um lugar onde Deus não mandou entrar? Se tem algo na sua vida, algo na sua trajetória que precisa ser mudado, então toma essa atitude de mudança. Deus não vai descer do céu para falar contigo, porque Ele já está trazendo uma palavra a você. Deus não vai descer do céu para falar aquilo que você precisa fazer, porque Ele já está falando através da sua palavra. Ouça os pastores, ouça os profetas, ouça os mestres, ouça aquilo que está sendo falado no púlpito, para que você cuide da sua vida. Que aí você vai ver que a sua vida pessoal, em família, com amigos, na igreja, vai ter um outro significado. E ter um outro significado quer dizer eu estar pleno naquilo que o Senhor me chamou. A obra não vai sofrer. Eu não vou sofrer. Porque tem pessoas do meu lado, mesmo que sejam poucas, que vão caminhar comigo, que vão fazer com que eu chegue no lugar onde o Senhor já quer que eu chegue. Talvez você não vai ser, como eu sempre digo, como Roberto Carlos, ter 1 milhão de amigos, mas os poucos que você tiver vai fazer uma enorme diferença na sua trajetória. Então que essa palavra, que é uma palavra simples, mas que eu queria que você pudesse refletir sobre ela, para que Deus possa fazer dentro de você já uma mudança significativa, e para que você, dentro dessa mudança, tenha a escolha sensata de saber se é hora de você dar uma pausa ou é hora de você continuar caminhando. Se alguma coisa está já te afligindo, se alguma coisa já te incomoda, então meu conselho para você: faça uma pausa. Se alguma coisa já está te impedindo de caminhar, dá o próximo passo. Se as frustrações têm sido maior do que os sucessos, então dê uma pausa. Se os fracassos têm gritado mais alto dentro de você do que aquilo que o Senhor já colocou na sua vida, então dê uma pausa. Não espere vir ao seu encontro o grito do basta, para que na sua fragilidade você possa entrar num caminho em que às vezes é um caminho que pode até ter volta, mas que vai ser trabalhoso para ter essa volta, vai. E tudo aquilo que é espiritual, que você ficou feliz porque na sua trajetória cristã você viu acontecer, você viu se formar, você viu algo do zero ser construído, você viu pessoas através da sua mão serem curadas, libertas, e de repente você está num lugar onde você vai até questionar: Senhor, será que tudo isso valeu a pena? Será que tudo isso que eu passei foi do Senhor mesmo? Então, antes que haja o questionamento, é momento de nós darmos uma pausa para que o Senhor venha nos curar. Você entendeu isso nessa noite? Amém? Eu queria orar juntamente contigo nesse momento.
Quero que você feche os seus olhos. E reflita nessa palavra. Reflita também no momento que você está passando agora. Talvez você já dentro do seu interior já tenha até gritado basta, mas falou assim: vou levar mais um pouquinho, vamos ver no que vai dar. Talvez você esteja gritando basta e ninguém está te ouvindo. Talvez você está gritando basta e não sabe também a quem recorrer. E hoje eu quero orar juntamente contigo, porque nesse momento que você está me ouvindo, nesse momento que você está me vendo, pode ser o momento em que o Senhor está falando com você: eu estou contigo. Eu estou aqui para te trazer água. Eu estou aqui para te trazer alimento. E apesar da sua fragilidade, eu vou te colocar no meu refúgio. Talvez você esteja a ponto de sair do lugar onde você está, para tirar até mesmo a sua própria vida. Mas eu quero te dizer que ainda há esperança. Volte do lugar onde você saiu, para que o Senhor trate contigo. O lugar de tratamento é o lugar onde Ele vai fazer com que as suas feridas sejam totalmente cicatrizadas nele. Não desista daquilo que o Senhor já preparou para você. Venha para o lugar onde o Senhor quer tratar contigo. Nós iremos orar. E depois dessa oração, que você possa, na sua reflexão, na sua caminhada, também ter a coragem de pedir ajuda a alguém, de ser sincero naquilo que você está sentindo, de ser sincero naquilo que está gritando dentro de você e que muitas das vezes você não suporta mais. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por essa palavra. Porque eu tenho certeza, Pai amado, que as vidas que serão tocadas por essa palavra serão vidas que estão precisando nesse momento de serem totalmente, ó Pai, alcançadas pelo Senhor. Talvez haja nesse momento um cansaço tão grande no espírito, na alma e no corpo, em que essa pessoa não está conseguindo mais como nem mesmo ter comunhão contigo. As aflições que ela tem passado, ela tem tomado para si. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, e muitas das vezes nós estacionamos no meio delas. Mas o Senhor disse também para nós termos bom ânimo, ou seja, para nós não ficarmos nessas aflições, porque ainda há um refúgio, que é o Senhor. Ainda há um lugar onde o Senhor guarda para cada um de nós. Ainda há um lugar onde o Senhor coloca a água, coloca o alimento correto, para que nós possamos nos alimentar, para que nós possamos beber dessa água, porque a caminhada ainda é longa. Senhor, em nome de Jesus, ouça o pedido de socorro daquele que está clamando com a sua alma. Dê momentos, ó Pai amado, de tranquilidade.
Momentos, ó Pai amado, onde ele tenha qualidade de tempo contigo, onde ele possa buscar em pessoas confiáveis, um ombro amigo para chorar, um ombro amigo para desabafar, um ombro amigo onde ele possa estar à vontade ali e naquele momento, ó Pai, ser totalmente limpo. E que a partir desse momento em que nós estamos orando, que o Teu Espírito Santo já faça boa obra em cada coração, que o Teu Espírito Santo venha fazer com que seja tangível a Sua presença, a ponto dessa pessoa sentir o Teu abraço, o Teu acolhimento, a Tua presença, que não é apenas, ó Pai, uma história inventada, mas é uma realidade pela pessoa que nós cremos que o Senhor é. Por isso, Senhor, mude a realidade dessa pessoa nessa noite, e que ela seja totalmente tomada pelas águas do Teu Espírito. Meu irmão, minha irmã, seja tomado pelas águas do Espírito Santo de Deus. Águas de descanso, águas de refrigério, águas que saem do trono de Deus para a tua vida. Quem cuida da tua vida é o próprio Pai das luzes, e nele não há sombra de dúvidas. Receba do Senhor as águas purificadoras, as águas que te trarão forças, as águas que renovarão as suas forças. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, toca em cada vida. Toca, Senhor. Traga a tua cura. Traga a tua cura, Senhor. Toda cicatriz aberta pela obra, toda cicatriz que foi aberta nos relacionamentos dentro da obra, que sejam a partir de agora curados em nome de Jesus. Todos os traumas que a obra produziram em pessoas, Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que venha, através do Teu Espírito, começar a tocar nesses traumas, para que eles sejam curados pelo Teu toque. Quantas pessoas, Senhor, têm deixado a Tua casa porque ficaram traumatizadas pela obra, porque ouviram aquilo que não quiseram, não foram validadas naquilo que estavam fazendo e desistiram da caminhada porque ninguém ouviu o grito do basta delas. Que ao ouvirem, ó Pai amado, essa palavra, essas pessoas possam ser tocadas pelo Senhor, e que haja uma outra voz dizendo a elas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Oh, aleluia! Traga essa realidade do reino de Deus para a vida dessas pessoas, e que elas sejam aliviadas, Senhor, nas suas cargas, e que o Senhor mude a realidade delas, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Amanhã nós estaremos novamente aqui para trazer mais uma palavra que Deus tem colocado nos nossos corações. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas ministerial, nossas vidas
como pessoas que entendem o propósito de Deus. Que você possa colocar isso no seu coração e leve essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa reunião. Amanhã às 5 horas, às 3 horas, nós estaremos aqui para falar mais um pouquinho sobre o tema Forjados para Servir. E às 17 horas nós estaremos fazendo o lançamento do livro Muito Prazer, Sou Eu Interior, para as pessoas que estão sofrendo na solidão, na depressão, na angústia. E toda a condução desse livro é para ajudar pessoas a se entenderem e entenderem a sua alma, e que seja assim como uma luz e possa conduzir essas pessoas que estão numa momentânea escuridão, que elas possam encontrar o caminho dessa luz em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer você que veio aqui nessa noite, que veio adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar e que nós possamos ter aí o privilégio de estarmos juntos também amanhã, se Deus quiser. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa reunião que nós tivemos, essa conferência que nós estamos começando, ó Pai, que nasceu no nosso coração e foi um projeto vindo de Ti. Muito obrigado. Peço ao Senhor que em nome de Jesus, o Senhor venha fazer com que haja fluidez em tudo aquilo que nós fizermos neste lugar, e que o Senhor possa fazer com que a nossa voz ecoe, ó Pai amado, por muito mais vidas, para que elas sejam tocadas e alcançadas por Ti. Te agradecemos por esse momento. Dá-nos uma noite abençoada, uma noite na Tua presença, uma noite de paz, e que nós possamos, ó Pai amado, nessa noite de paz, fazer com que essa reflexão dessa palavra, Pai amado, também esteja produzindo vida dentro de nós. Ao refletirmos essa palavra, que haja vida dentro de nós, e que o Senhor traga um novo sentido na nossa vida emocional, física e espiritual. Cremos no Teu poder, cremos, ó Pai amado, na unção do Teu Espírito Santo, e cremos que o Senhor é suficiente para nós em todas as coisas. Te agradecemos em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor para a tua vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do nosso amado noivo Jesus Cristo, a comunhão e as eternas consolações do doce Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, não só hoje, mas para todo sempre. Aqueles que creem, digam amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.